Olá, vamos nos entender? Voltamos então para mais um episódio desse encontro entre dois profissionais, duas pessoas que têm se debruçado muito sobre comunicação. Para quem está chegando hoje, a questão é que eu e o Juliano, durante muito tempo, conversamos e refletimos sobre comunicação e decidimos, neste podcast, compartilhar com você aquelas descobertas, insights, aprendizados e trocas. Então, vamos nos entender, Juliano? Vamos. Eu sou Juliano Rigatti, eu sou formado em comunicação social, formação em inteligência emocional também, e com muito tempo de facilitação de grupos e também experiência em comunicação corporativa em grandes empresas, o que traz um aprendizado da comunicação não só como um comportamental, o aspecto comportamental, mas também como um aspecto técnico. Eu acho que é isso, né? A comunicação entrou na nossa vida pelo meio acadêmico, pela busca de conhecimento, pela experiência. Então, eu sou jornalista, 20 anos de rádio, TV, hoje psicóloga, e tudo isso foi se entrecruzando nos nossos caminhos, nas nossas experiências, e cá estamos para compartilhar. E hoje o nosso tema é comunicação com consciência, que é a maneira como o Juliano aborda o tema da comunicação. Eu trabalho mais sobre o título e a ideia do óbvio tem que ser dito, e o Juliano usa essa síntese, que é a comunicação com consciência. Então, hoje eu vou entrevistar o Juliano. Começa por aí, Juliano, porque entre tantas possibilidades de se abordar a comunicação ou apresentar um momento de reflexão sobre comunicação, chamar a atenção para a comunicação com consciência. Parece, Bina, que a importância da gente sair do automático, né? As nossas relações, que é o que sempre nos interessa quando a gente fala de comunicação, elas têm muitas distrações e elas têm muitos vícios. Então, a tentativa de tirar as pessoas do automático, daquilo que eu estou habituado a fazer, a forma como eu estou habituado a escutar, a forma como eu estou habituado a expressar a minha verdade, a gente precisa tirar do automático e trazer para a consciência. Então, esses dias eu até brincava com uma colega que isso é próprio do jornalismo também, né? Que o jornalismo ele sempre me encantou pela possibilidade de jogar luz sobre as realidades, né? O jornalismo, como premissa, é isso, eu jogo luz sobre todas as realidades, né? E eu tento tirar as sombras a ponto de trazer o fato para as pessoas. E a comunicação com consciência não deixa de ser isso também, é a possibilidade da gente jogar luz por todos os aspectos da comunicação, a ponto de que eu consiga olhar para elas com um pouco mais de clareza e poder fazer escolhas, né? Porque no automático a gente não consegue escolher. Eu não consigo escolher como eu estou agindo enquanto tu fala comigo, eu tenho pouca possibilidade de escolher como eu vou me expressar. Eu nem na comunicação comigo mesmo, né, no aspecto intrapessoal, se eu não trago para a consciência, eu não consigo identificar, né? A gente falava antes mesmo da questão do vocabulário, depois a gente pode voltar nele. Se eu não tenho vocabulário, eu não consigo ter clareza sobre o que está se passando dentro de mim. Então, por isso, comunicação com consciência, né? É um processo que ajuda as pessoas a jogar luz sobre aquilo que importa dentro do processo de comunicação. Bom, o Juliano já trouxe aí vocabulário, porque a gente tem sempre, assim, uma série de livros que a gente fala sobre algum deles até o final desse episódio, e a minha reflexão vai na linha do vocabulário aqui. Mas eu queria que, já também trazendo nesse início, para ficar bem clara essa comunicação com consciência e o teu trabalho, qual é a relação com comunicação não violenta? Por que estou colocando isso? Porque este é um termo que eu entrei em contato há alguns anos através do Juliano Rigatti. Então, me vem, quando eu converso com o Juliano, a comunicação não violenta, né? E certamente muitas pessoas tiveram contato com este termo e com este método através de ti. Então, onde é que está a comunicação não violenta quando tu abordas a comunicação? O princípio da não violência, né, Bina, é que a gente remonta movimentos sociais que ficaram muito conhecidos por Gandhi ou por Martin Luther King, que ficaram conhecidos por quê? Porque eles encontraram uma forma de se expressar com autenticidade sem necessariamente destruir o outro lado, né? Ou matar o adversário, ou vencer o adversário.
Isso, numa cultura que a gente vive hoje, parece até um pouco idealista demais, assim, né? Como é que é possível eu fazer valer a minha vontade sem necessariamente vencer o outro? Mas é isso que o Marshall Rosenberg, na década de 70, um psicólogo, olhando para o movimento civil, esse movimento de não violência, traz então para a sua pesquisa, para os lugares onde ele visitou, para as comunidades e tribos que ele assistiu e observou, ele cria então essa abordagem, esse método chamado comunicação não violenta. E hoje eu pego emprestado da comunicação não violenta muitas coisas que são valiosas, assim. E aí eu trago, né, a gente imaginando, né, trazer o Gandhi para as nossas relações. O que quer dizer isso, né? É fazer valer a minha postura autêntica sem destruir o outro lado, sem necessariamente vencer o outro. O Marshall, inclusive, num dos vídeos dele, que a gente tem registro da forma como ele abordava isso, ele fala de que é muito triste o que a gente faz hoje em dia, que é jogar o jogo de quem tem razão. Então, quando inicia um conflito, joga-se, em geral, o jogo de quem tem razão. E é um jogo triste, porque os dois lados perdem. Então, a comunicação não violenta, ela propõe outro jogo. Ela propõe um jogo em que todos podem ter as suas necessidades satisfeitas. Essa é a premissa da comunicação não violenta, que eu possa ir para um conflito que é desejável, essa é uma outra premissa, né, da CNV. O conflito, ele é desejável, ele é simplesmente uma relação onde os acordos estão desatualizados. Então eu preciso fazer um update desses acordos e colocá-los em dia. Essa é a resolução de um conflito. Mas ele não é afastar o conflito, é recebê-lo, acolhê-lo e encontrar formas de que as duas pessoas possam ter as suas necessidades atendidas. Isso é uma premissa básica, assim. Bom, parece que quando tu vem com a comunicação com consciência, uma preparação para poder, assim, fazer o download desse método, né? Porque dá aquela parada e dizer, tomar consciência de que eu preciso cuidar da comunicação. Essa semana ainda eu estava preparando um trabalho e fiquei pensando na diferença entre fazer comunicação e cuidar da comunicação. Porque a gente faz comunicação, produz material, né? Nós estamos cuidando da comunicação, nós estamos só fazendo comunicação. E aí, então, porque, né, aqui o tempo voa e a gente tem milhares de coisas, vamos pensar na coisa do vocabulário, já que mencionaste, né? A gente sempre tenta trazer aqui, então, aproveitando as dicas de livros e leituras, e esse veraneio, né, 2024, foi um momento atípico que eu consegui me debruçar sobre muitas leituras. E daí eu juntei aqui um livro que é um clássico, leitura obrigatória, que eu não fiz, né, não tinha feito, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e uma tetralogia da Elena Ferrante, que é uma escritora italiana, que sempre escreve sobre Nápoles, mas não vamos entrar nesses detalhes, mas fiquem com este nome, Elena Ferrante. E daí eu me vi, como eu li na sequência, assim, né, um volumão da tetralogia, depois um voluminho, que Vidas Secas é um livro rapidíssimo de se ler, só não é mais rápido porque ele é cheio de regionalismos e palavras que eu tive que parar muitas vezes para ir ao dicionário, porque não pertence ao vocabulário do Rio Grande do Sul, mas do sertão e nordestino. E o que me vem, assim, muitas vezes o autor fala aqui, os dois são um fluxo de pensamento, eles se passam mais dentro das pessoas do que fora. E aqui, nesse livro, você tem uma pessoa que fala, vai discorrendo o pensamento dele e diz que ele se expressa muitas vezes por grunhidos. Então, ele pensa, E tá dito aqui que ele não tinha vocabulário. Às vezes ele pescava umas palavras quando ele queria falar bonito com alguém, pescava umas palavras do que ele já tinha ouvido, mas daí não faziam nenhum sentido, porque ele não sabia fazer a conexão dessas palavras. Então eram palavras soltas. E na tetralogia que começa com a Amiga Genial, são a história da infância até a velhice de duas amigas. As duas gostavam muito de ler. Uma teve a oportunidade de ter um crescimento acadêmico e a outra não teve possibilidade de seguir na sua escolaridade, mas sempre gostou muito de ler. E o fato de buscarem e terem vocabulário transformou a realidade dessas pessoas, porque elas vinham de um bairro violento, de uma cultura violenta, e elas apostavam em outras coisas, que seria o diálogo da não violência, né?
Eu nem tinha feito esse link da não violência, acabou caindo aqui. Mas exatamente isso. A possibilidade de, com vocabulário suficiente para expressar o que está dentro de si, se tornar menos violento, porque tem outros recursos. Uhum. Começa numa dimensão interna mesmo. Começa numa dimensão interna, numa autoempatia. Então, na medida em que eu consigo enriquecer o meu vocabulário, porque em geral, assim, eu tô feliz, com raiva, frustrado, triste, e começa a já ficar mais raro as palavras que a gente usa para entender o que está acontecendo dentro da gente. Então, nas minhas oficinas práticas de comunicação não violenta, hoje eu tenho uma presencial e uma online, eu trabalho muito vocabulário, né? Eu tenho até 2 aqui que estão plastificadas aqui, que eu carrego comigo, porque eu penso que a gente precisa estar sempre de olho para poder entender melhor o que se passa dentro da gente. E é como tu disseste, Bina, se eu tenho clareza que o que está acontecendo dentro de mim, por exemplo, é um sentimento que o nome dele é descontente, eu olho para o sentimento de descontentamento e eu percebo assim, bom, o que esse sentimento está querendo me dizer? Porque o sentimento, nessa abordagem, é um mensageiro de uma informação muito importante sobre algo para mim. Então, o descontentamento, ele é um mensageiro, ele vem me trazer um recado, ele vem dizer assim, Juliano, tem alguma necessidade muito importante para ti que está desatendida e por isso tu estás descontente. O que é que tu precisa para resolver e para deixar de estar descontente? Talvez seja consideração, e aí eu posso enriquecer o meu vocabulário olhando para as necessidades também, né? O que será que falta? Falta espaço? Bom, pode ser. Eu tinha planejado essa noite olhar uma série, e aí a Olivia demorou 2 horas para pegar no sono. A Olivia é a filha do Juliano. A Olivia é minha filha, e era a minha noite de fazê-la dormir. E aí ela demorou 2 horas em vez de 30 minutos, que era o que eu esperava, né? E aí vai ficar tarde, o outro dia eu tenho que trabalhar, e eu não vou poder olhar a série. Então eu fico descontente. Poderia ficar outras coisas também, poderia ficar com raiva, poderia ficar frustrado, poderia olhar esse vocabulário e encontrar várias outras palavras. Mas quando esse sentimento me vem, na prática, por isso os grupos de prática que eu venho fomentando e reunindo as pessoas, porque na prática, hoje para mim, eu celebro que quando um sentimento me vem, imediatamente eu olho para o que está correlacionado a ele. Por que eu estou frustrado? Por que eu estou com raiva? O que está me faltando? Que é a lógica da abordagem da comunicação não violenta. Então, se eu estou frustrado, esse sentimento não é uma ilha. Ele veio me dizer que tem alguma coisa que eu estava planejando, que eu tinha expectativa de, que eu queria e que eu não posso ter nesse momento. E aí o sentimento vem e me avisa. Então, se eu tenho a clareza desse fluxo, eu tenho mais chance de resolver o que está acontecendo dentro de mim, de criar uma estratégia para aquilo que está acontecendo comigo, né? Para resolver aquilo. Mas só tendo essa clareza, essa consciência, né? Só trazendo para a consciência que o processo se dá dessa forma, é que a gente consegue. Eu gosto de usar muito um exemplo que um dia eu estava sentado no sofá lá em casa e a Samantha, minha esposa, estava no banheiro organizando alguma coisa e alguma coisa, não lembro agora o que era, estava fora do lugar lá no banheiro. E ela deu um grito. Porque tal coisa, não sei se era uma toalha, se era um calçado, tal coisa está fora do lugar. Deu um grito, assim. E aí, na hora, assim, graças à prática, né, na hora, assim, ficou claro para mim que tinha alguma necessidade muito importante que estava desatendida na Samantha, a ponto de florescer uma emoção, né, vir a flor da pele de uma forma muito rápida, e ela usar a estratégia, né, de exigir de mim alguma coisa. Então, isso em fração de segundos eu vi acontecendo lá naquele lugar, naquele espaço. Alguém que tinha uma necessidade que poderia ser de organização, reciprocidade, respeito, equanimidade, poderia ser várias dessas necessidades, alguma delas estava desatendida, que veio na hora em forma de raiva, de fúria, e ela, de forma inconsciente,
criou uma estratégia para satisfazer a necessidade de organização ou de reciprocidade, que foi exigir de mim uma mudança. Se eu tenho consciência, como naquele momento eu consegui ter, eu posso escolher uma outra estratégia. Né? Só não é de responder no mesmo tom. Não responder. Não entrar nessa... ou mesmo me colocando no lugar dessa pessoa que está no outro lugar, eu também posso escolher uma outra estratégia, com consciência. Puxa vida, eu estou consciente de que eu preciso de reciprocidade, então eu vou fazer combinações com ele. Eu vou respirar, vou contar até 10 e depois eu vou fazer uma combinação, eu vou recombinar alguma coisa, né? E aí algumas coisas a dizer. Uma, que a Samantha tem direito de resposta, se ela quiser reivindicar aqui nesse podcast. Tem. A outra, que fico pensando, que a gente fala, tu começaste falando aí do sair do automático, mas de uma certa forma é sair do automático para poder automatizar outras coisas, né, que venham com mais facilidade. E a terceira, que daí a questão é, a comunicação não violenta e a comunicação com consciência, ela é para qualquer pessoa e qualquer lugar, até para enfatizar, porque muitas vezes as pessoas acham, que discurso bonito, eu concordo, mas não é para mim. Então, como tu citaste 2 exemplos domésticos, se dá para levar para o trabalho, tratar com os colegas de trabalho, com a parte exterior da nossa vida. O Marshall tem uma frase que eu gosto muito, que ela é uma frase que sintetiza muito o processo de comunicação, que é: toda ação humana é uma estratégia para satisfazer uma necessidade. Com isso em mente, no ambiente de trabalho ou no relacionamento, quando alguém toma a palavra de uma forma grosseira, ou qualquer coisa que alguém venha a fazer, eu tenho essa frase, essa premissa em mente, eu sei que essa outra pessoa, ela está tentando atender uma necessidade dela. E ela criou uma estratégia, consciente ou não, para fazer isso. Então, se no trabalho, né, alguém responde de uma forma ríspida no chat, ou vem falar comigo, ou manda um e-mail que eu não gosto, se eu tenho consciência de que esse processo está acontecendo lá com a outra pessoa, né, ela está com uma necessidade desatendida e ela está criando uma estratégia, com essa consciência fica muito mais fácil considerar isso um conflito e tentar resolver o conflito sob esse viés. Porque, Bina, assim, no automático é sobre mim, sempre. No automático é sempre pessoal. No automático é sempre um enfrentamento. Né? A pessoa é grosseira, eu coloco a minha trincheira, ela coloca a dela e a gente entra no jogo de quem tem razão. E a gente só vai encontrar uma solução para isso, ou disciplinar, porque aí eu me dou conta que ele é meu chefe e aí a gente pactua que eu não falo mais e ele fala o que ele pode, porque tem uma relação de poder estabelecida ali, mas não há uma resolução não violenta. Então, assim, é um erro achar que a comunicação não violenta convida à omissão, ou convida a acreditar em paz o tempo todo. Não, ela convida ao conflito, só que ela dá outras ferramentas para resolver isso. Perfeito. E satisfazer. Então, assim, se eu estou inseguro no trabalho, se eu estou com medo de trabalhar naquele lugar, e eu me dou conta desse sentimento, eu penso assim, puxa, o que está desatendido aqui? É segurança. Eu estou precisando de segurança, por isso que eu estou me sentindo com medo. Qual é a estratégia que eu posso fazer para trabalhar com mais segurança? Eu posso pedir feedback com mais frequência para o meu chefe. Aí eu vou ter segurança, logo eu vou ficar com menos medo. Então, a consciência do processo de comunicação pode se dar em qualquer lugar. Não, isso é só o início de uma série de provocações, né? Este podcast tem mais episódios pela frente, porque a gente tem que pensar no outro. Sempre vai começar por mim, né? Sempre é uma decisão minha, porque daqui a pouco alguém ouvir isso e diz, tu não és meu chefe. E aí, sempre será a estratégia de como eu vou lidar com esta situação. Isso eu ouço direto, assim, mas não adianta se o outro não conhece a comunicação não violenta. Claro que adianta. Adianta, porque eu, com consciência, sei o processo que está rolando lá dentro. Tem um amigo meu que fala, né, o Aurélio, um abraço se ele estiver nos assistindo, nos ouvindo. No fundo e no fim das contas, é uma alma na frente de outra alma. Jung, essa frase. Então, assim, no fim é isso. Não importa se é no ambiente de trabalho ou se é no relacionamento em casa. No fim das contas, são 2 seres humanos com necessidades universais. Buenas, acabou, né? O de hoje acabou.
Aqui, já falei aquilo que a gente tinha falado queridos. antes, né? A comunicação, ela não tem uma fórmula de início, meio e fim. A comunicação tem um processo. Então, o convite é que você fique com a gente nesse processo que vai se dar ao longo dos episódios. O que tu trouxe de livro? Eu trouxe livros que quase todos eles são do Marshall Rosenberg, porque acaba que são abordagens um pouco diferentes, né? Então tem o Comunicação Não Violenta no Trabalho. O primeiro que eu mostrei não é dele, tá? É do Ike Lazater. Então é um livro sobre a abordagem da comunicação não violenta no ambiente de trabalho, mas os outros dois são do Marshall, Vivendo a Comunicação Não Violenta, A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos, e o livro da Elisama, Educação Não Violenta, porque as nossas crianças serão tema de algum episódio também. Acho muito importante a gente trazê-las para essa mesa. Bom, e já fica também o convite, já encerrando, né, aqui o nosso episódio de hoje, que é seguirem, compartilharem, comentarem e inscreverem-se no canal. Isso, e nos comentários já colocar essas sugestões, assim, vocês falaram isso, mas problematizem o que a gente traz aqui, coloquem suas questões pessoais, coloquem problemas, que a gente não traz soluções, a gente traz nossos processos e compartilha até onde a gente chegou, né? Mas a gente pode construir junto aí nos próximos episódios. E no próximo, então, falaremos daquilo que é óbvio. Aquilo que é óbvio, mas é óbvio, né? Quantas vezes a gente já disse isso ou já ouviu isso? Vamos explorar, então, essas obviedades, né? Que é um pouco da abordagem que a Sabrina usa, e vamos entender como é que isso pode nos ajudar também em todos os espaços, né? Nos espaços de relacionamentos pessoais e também no ambiente de trabalho. Bom, é minha vez daí de ser entrevistada. Isso aí. Vamos nos entender? Vamos nos entender. Até o próximo.